Saúde, amada igreja, uma gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, não é verdade, irmão? Os irmãos estão ouvindo bem? Amém. Abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10, a mensagem que Deus pôs no meu coração, passagem muito conhecida, mas muito edificante. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você nesta manhã. Já ouvimos testemunhos da grandeza que o Senhor já fez em nossas vidas. Hoje culto de Santa Ceia, um dia especial que Deus reservou para a sua igreja. No capítulo de Lucas, capítulo 10 e no versículo 25, a parábola do bom samaritano diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E o que é o meu próximo? E respondendo Jesus lhe disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando e se retirando, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou-se de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-se-lhes a ferida, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cabalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiro e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Pai, em nome do Senhor Jesus, damos graça, Pai, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, sobre as nossas vidas, Pai, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, Pai, sobre a nossa família, meu Pai, e por tudo que o Senhor tem feito, Pai, porque até aqui, Pai, verdadeiramente, o Senhor nos ajudou. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Estamos diante de uma passagem bíblica. Jesus, ele estava ali ensinando. Um certo doutor da lei, não era qualquer um, alguém entendido das Escrituras, alguém que apto para aconselhar. Agora traz uma pergunta retórica, porque ele sabia da resposta. Então ele, querendo de alguma forma constranger o Senhor Jesus, agora ele faz essa pergunta para nosso Senhor: o que ele tinha de fazer para herdar a vida eterna? O que ele tinha de fazer? Jesus disse para ele: amarás o teu Deus
de toda a tua força, com toda a tua alma. Ele sabia muito bem disso. E Jesus fala para ele, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola, essa passagem que em outro tempo havia acontecido. Alguém que se assemelhou-se a Jesus, aquele samaritano. Quando nós praticamos algo da parte de Deus, nós se semelha com Deus, amém? Nós se torna parecido. Quanto mais nós praticamos a justiça, mais parecido com Deus nós se tornamos. Aquele samaritano que não era bem-vindo, que era um povo inimigo dos judeus, aquele povo que quando um judeu passava por eles, eles viravam o rosto para o outro lado, eles não se cumprimentavam uns aos outros, eles se odiavam por causa de problemas culturais e vários outros motivos. O samaritano e os judeus, eles não se misturavam. Dois povos com o mesmo sangue, porém por haver uma mistura, por ser um povo mestiço, os judeus eles odiavam os samaritanos. E pela a cultura que os povos samaritanos tinham adquirido, os judeus mais odiavam os samaritanos, ao ponto de não passar pelas suas terras. Os judeus davam volta longe, andavam um dia inteiro e uma noite e uma madrugada do outro dia, se precisasse, porque eles não passavam por Samaria. Eles odiavam aquele lugar, eles odiavam aquele povo, e por isso eles não passavam por ali. O Senhor Jesus fez diferente. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, que ele ia de viagem, ele disse, olha, é necessário que passamos por Samaria. Havia uma necessidade de passar no meio daquela nação, no meio daquela gente. Havia almas, havia pessoas ali que tinha que ter um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não cortou volta, mas simplesmente ele foi no meio daquele lugar e passou, tomou água, sentou com aquela samaritana, marcou presença ali e houve grande salvação. O Senhor Jesus, ele vai até o teu encontro. Ele não vai desviar de você. Ele não vai fazer como aquele sacerdote passar por distância, como aquele levita passar por distância. Havia um caído, havia ali um homem que estava machucado, ferido, que caiu nas mãos de ladrões, nas mãos de salteadores. Este homem que descia de Jerusalém, ia para Jericó, caiu na mão de salteadores. A Bíblia diz que descia ocasionalmente, descia um sacerdote que quando viu aquele homem caído, passou por distância dele, cortou volta daquele homem que estava meio morto, à beira da morte. Eu imagino que a sua respiração já estava querendo falhar, as suas feridas eram muitas, mas decidiu passar por distante. Também descia um levita, e mesma coisa, passou por longe, mas a Bíblia diz que vinha um samaritano,
este samaritano, ele se moveu de íntima compaixão. Ele apiou do seu cavalo. Ele agora tira dos seus pertences ali azeite e vinho. Agora ele cuida das feridas daquele homem que estava deitado à beira da morte. E coloca sobre o seu animal, sobre a sela do seu cavalo, e leva até onde tinha um recurso, até uma estalagem, até uma pensão daquela época. Este samaritano, ele tira 2 dinheiros ou 2 denários e deixa para aquele hospedeiro e diz assim: olha, cuida dele, e tudo mais que ele gastar, eu pagarei quando eu voltar. Este assunto é assunto também para escatologia. Nós sabemos que esses 2 denários significa 2 salários de 2 dias. E 2 dias para Deus é como 2.000 anos. E vice-versa, 2.000 anos para Deus é como 2 dias. Este bom samaritano, ele deixou recurso para 2.000 anos. E esse recurso nós já sabemos que já acabou. O bom samaritano, a qualquer momento, ele pode regressar. Aleluia! Estes 2 denários já acabou. O Senhor Jesus, ele está voltando para recolher a sua igreja. Este homem que estava caído, que caiu na mão do salteador, era alguém, a Bíblia relata que ele descia de Jerusalém. No sentido espiritual, Jerusalém aqui simboliza a igreja. Alguém que saía da igreja e descia para o mundo, Jericó. Estava descendo. Foi falado aqui em montanhas, em lugar alto, como o evangelista Alto falou aqui. Nós conhecemos muito de montanha, nós que estamos de Minas Gerais, as montanhas mineiras. Então nós conhecemos muito o que é serra, o que é ter que ir lá na cidade, sair de um lugar alto e descer até lá naquele lugar abaixo e depois voltar horas e horas de caminhada para a serra acima. Nós mesmo foi criado em um lugar que é 2.500 metros do nível do mar. Isso é muito alto. E além com Jericó era mais ou menos 800 metros do nível do mar. Era uma descida forte. Então este homem estava saindo agora da igreja e indo em direção ao mundo. E quando nós saímos da presença de Deus, nós vamos cair em mão de pessoas que não prestam, irmão. Conhecemos pessoas que deixaram a igreja e foi trilhar o mundo. Fizeram amizade com pessoas que não prestam. E quando nós fazemos amizade com pessoas, que nós começamos a andar com pessoas que não prestam, pessoas que não são boas, a chance de dar errado vai ser muito grande. Vamos cair em mão de pessoas para tirar proveito, cair na mão de ladrões, pessoas que vai ferir, pessoas que vai nos ferir. Isso tudo vai acontecer, é uma tragédia. E este homem caiu agora na mão de salteadores, de ladrão, de criminosos. A Bíblia também fala que descia um sacerdote que também estava caído, e pessoas caídas não têm nenhuma força para nos ajudar. Pessoas que também estão descendo para o mundo não vai ter nenhuma força, não tem nenhum recurso, não tem azeite que simboliza a presença do Espírito Santo, não tem vinho que também é um símbolo do Espírito Santo de alegria. Aquele levita também de igual modo descia para o mundo. Estava descendo, estava caído, não tem força nenhuma também para ajudar a levantar um outro caído.
Mas a Bíblia diz que envia um samaritano que estava subindo. Quem está subindo tem força, irmão. Aleluia. Quem está subindo tem azeite, carrega vinho, tem alegria, tem unção, tem presença de Deus. Quem está subindo, quem está vindo de viagem, quem está subindo para Jerusalém, ele tem tudo isso. E esse bom samaritano, ele pega, ele acoita agora, ele começa agora a fazer curativo naquelas feridas. A Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Quando nós nos movemos de íntima compaixão, é que nós colocamos no lugar daquela pessoa. Aleluia. O bom samaritano não vai permitir. Aleluia. Jesus, ele não vai permitir que você volte para Jericó. Jericó não é o teu lugar, irmão, irmã. Teu lugar é Jerusalém. Aleluia. Deus planejou, o plano de Deus, em Deus da criação. Hoje é culto de Santa Ceia. Deus da criação do homem ali no jardim do Éden. Quando Deus plantou ali o homem, Deus plantou aquele jardim, Deus projetou para o homem, foi vida eterna. A Bíblia foi falado de semente aqui. Tinha 2 árvores naquele jardim. O Senhor Deus, no dia que Deus criou o homem, Deus disse, olha, de todas as árvores que tem no jardim, de todas as árvores, comeis livremente. Mas da árvore, da ciência, da árvore do bem e do mal, nela não tocarás. Não comerás e não tocarás. Passa longe dessa árvore. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Aleluia. E não deram ouvido. Então eles tocaram naquele fruto, comeram daquele fruto. E lá em Gênesis, parece que está no capítulo 4 de Gênesis, Deus olha, Deus quando está ali passeando no jardim do Éden, Adão sai da presença do Senhor e se esconde. E o Senhor chama Adão, aleluia, e o homem percebe que estava nu. Então Deus agora tem que agora sacrificar um animal, e Deus fez túnica de pele. Teve que haver ali agora sangue, teve que haver morte, agora para cobrir a nudez do homem, porque o homem havia pecado. Aleluias. A Trindade agora diz assim, olha, para que o homem não estenda a tua mão e come do fruto da árvore da vida e viva eternamente, expulsaremos o homem do jardim do Éden. Deus fez isso para preservar o homem, por amor do ser humano. Aleluia. E a gente, se não lê isso, eu vou até ler, para não ficar só. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e come, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que foi formado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem não podia mais tocar nessa árvore, porque se ele tocasse agora naquela forma que o homem estava agora, ele ia viver eternamente em um corpo corrupto. Um dia uma repórter, entrevistando um homem por nome de
Olavo de Carvalho, eu creio que todos aqui quais conhecem este homem que já morreu. Ele já estava bem velho, um homem fumante, muito sem saúde já, por causa do tanto que ele fumava. E a repórter perguntou a ele, mas o senhor não tem medo de morrer? Ele deu uma risada e falou, não, eu tenho medo de ficar vivo, de não morrer. Ele falou assim, mas imagine se eu viver eternamente nesse corpo que eu estou aqui agora. Ele falou, não fazia sentido? Aí eu tenho medo de não morrer, era o medo dele. Aí eu assistindo essa entrevista, falei, meu Deus, esse homem que talvez nem conhece muitos outros livros, mas talvez a Bíblia ele não conhece como nós conhecemos, ele falar um negócio desse é uma pura verdade. Então, para que o homem não tomasse do fruto da árvore da vida, Deus lançou o homem fora do jardim do Éden e pôs ali agora anjos guardando aquele lugar, guardando aquele jardim, para que não tocasse no fruto da árvore da vida. Deus já tinha planejado tudo para mim e para você. Aleluia. O profeta Zacarias, lá no capítulo 9, e no versículo 9, ele diz assim, alegra-te, alegra-te, ó filha de Jerusalém, exalta-te, porque o teu rei virá justo e salvador. Aleluias. Amontado, nenhum jumento, nenhum asilino, nenhum filho de jumenta, nenhum burrinho. Ele virá com grande força, ele salvará vocês, ele vai lançar todos os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, ele vai lançar no fogo. Aleluia. Naqueles dias que o profeta Zacarias, ele lança esta profecia. Talvez nesses dias Jerusalém ainda andava a cavalo, mas nos dias de Jesus, os judeus nem a cavalo eles andavam. Eles eram proibidos, porque cavalo era símbolo de força. Quem andava de cavalo era só o povo do governo, os romanos, que tinham o direito de andar nesse tipo de animal. Já profetizou que Jesus viria em um jumento, que a única coisa que os judeus podiam andar naqueles dias era em um jumento. Um animal rústico, um animal símbolo de rusticidade, de desprezo. Mas agora, este Messias, ele vinha com grande domínio, ele trazeria a paz e o seu domínio seria de um mar ao outro mar. Aleluia. Exalte, filha de Jerusalém, porque o teu rei virá, aleluia, e ele veio, aleluia. O profeta messiânico Isaías, no capítulo 35, ontem eu estava refletindo sobre este versículo, no capítulo 35, no versículo 5, ele diz que ele ia abrir o olho do cego, destampar o ouvido do surdo. Ele diz que ele ia, e os coxos, os entrevados, aqueles que não andam. O profeta Isaías, ele fala que ele ia saltar como um cervo, que ele não ia andar não, pastor. A Bíblia fala que ele ia saltar. Saltar é dar pulo, andar correndo, igual um cervo. E o mudo não ia somente falar, aleluia, que o mudo ele iria cantar. É muito mais profundo. Eu falei para Carla, olha o que está dizendo aqui nessa passagem. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Apolo ele não fala, mas ele vai falar, ele vai cantar. É Bíblia. E eu peguei do azeite que nós levou daqui, e logo já peguei o meu dedo, na hora que ele deu uma bobeira, que ele abriu a língua, papo na língua dele. Não gostou muito não, pastor. Ele não gosta do gosto. Falei, mas vai falar, irmão, vai cantar, irmão. Eu creio nisso, é do jeito que eu creio.
É um direito seu, a cura é um direito nosso. Jesus já conquistou isso lá na cruz do Calvário. Jesus conquistou esse direito, que é cura, esse atributo que o Senhor trouxe junto com Ele. Ele conquistou isso tudo lá na cruz do Calvário. A salvação, eu não tenho que fazer nada para receber a salvação, igual foi esta pergunta: o que farei para herdar a terra? O que eu tenho que fazer? Você não precisa fazer nada, é só você crer e tomar posse. Aleluia. O que eu tenho que fazer para ser curado? Você não tem que fazer nada, irmão. Se você tomar posse e dizer: eu creio, eu recebo a cura, me pertence. Aleluia. O Senhor já conquistou isso lá na cruz do Calvário, para mim e para você. Aleluia. Quando o homem ali no Éden, já havia passado agora muitos anos, estava começando a povoar a terra estava ficando povoada. Aleluia. Eva, então, ela tem um filho por nome de Sete. E aquele filho, por semelhar mais a Abel, ela disse: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, que Caim o matou. Foi falado em semente aqui, foi muito falado em semente. Deus me deu uma outra semente em lugar de Abel, que Caim o matou. E Sete teve um filho por nome de Enos. Este mesmo, e nesta época, Enos começou a invocar o nome do Senhor novamente, trazendo culto, trazendo agora relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 5. No capítulo 24, ainda no versículo 26, diz assim: olha, e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome de Enon. Aleluia. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. A humanidade aqui já estava totalmente afastada de Deus. Adão já tinha se afastado de Deus, já tinha ali agora gerado filhos e filhas. A humanidade já estava crescendo e totalmente fora da presença de Deus. Mas este agora começa a invocar o nome do Senhor. E no capítulo 5, nós vamos agora ter a genealogia de Sete. Agora o homem começa agora você vai ver agora, dizendo assim, olha, e viveu 700 e alguma coisa e morreu. E viveu Adão mais não sei quantos anos e morreu. Eles beiravam, pastor, a 930, eles chegavam até a 900 e alguma coisa, mas eles não iam até o 1000. E nós olhando assim, parece que isso aqui isso é muitos anos. Mas o homem hoje só vive aí 75 anos a 80. É muito pouco pela a época. Isso aqui é um cemitério bíblico, irmão. Esse livro aqui está falando de cemitério, só está falando de morte. Viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Mas quando chega aqui no versículo 9, diz assim, ó, e viveu Enos 90 anos e gerou a Quená. E viveu Enos depois de gerou a Quená 815 anos e gerou filhos e filhos, e foram todos os dias de Enos 905 anos. Aleluia. Mas quando você chega no versículo 24, diz assim, ó, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Deu fim nessa mortandade, por causa de um descendente, por causa de um dos seus antepassados caminhou com Deus. Enoque resolveu caminhar com Deus e não viu esta morte aqui. Aleluia. Isso aqui é muito forte, irmão. Enoque andou com Deus, só viveu andando na terra 365 anos. E Deus tomou para ti. Esse não viu a morte. Deus te projetou a mim, para você, para nós viver eternamente. Aleluia.
A morte nunca foi plano de Deus. Deus projetou vida e vida com abundância. Gostaria que os irmãos se pusessem de pé. Já vamos estar terminando. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. Vamos andar com Deus. Vamos andar firme nas promessas do Senhor. Vamos tomar a cruz de Cristo. Não como aquele Simão que vinha do campo e foi constrangido a carregar a cruz de Cristo. Mas nós vamos tomar a cruz de Cristo com alegria, sabendo que ela vai nos levar até a eternidade. Aleluia. Tudo que o Senhor Jesus sofreu ali na cruz do Calvário, todo o sofrimento, todo aquele espancamento, toda aquela chicotada, toda aqueles tapas, tudo que ele sofreu ali na cruz do Calvário, foi para nos resgatar nós a Deus, para nos levar novamente até a Deus, novamente. O homem pecou lá no jardim do Éden. Parecia que todo o plano do Senhor tinha acabado ali no jardim do Éden. Mas Deus ali já tinha dado o teu filho, nosso Senhor e Salvador, para ser crucificado naquela cruz do Calvário, para nós termos direito de ter relacionamento com Deus novamente, para nós podermos relacionar com Deus novamente e ter a vida eterna. Sabemos que nós vamos passar dessa vida para o outro, mas vamos viver eternamente ao lado de Deus, como foi planejado e Deus do início da criação. Aleluia. Eu tomo posse disso, irmão. Eu tomo posse da salvação, eu tomo posse das curas, eu tomo posse dos milagres, porque isso é um direito da igreja, é um direito dos filhos. Jesus conquistou isso lá na cruz do Calvário e conquistou a preço de morte, a preço de sangue. Aleluia. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua igreja, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Nós não tememos, Pai, o que está aí fora, Pai. Nós não tememos, Pai, os rumores, Pai, que está, Pai, acontecendo, Pai, na face da terra. Nós estamos, Pai, nas tuas mãos, Pai querido. Estamos, Pai, sob o teu cuidado, sobre a tua vontade, Pai. Nos guarda, meu Pai. Sabemos que os dias mais difíceis ainda virão. Sabemos disso tudo, Pai, mas nós sabemos, Pai, nós temos a certeza que nós estamos, Pai, na tua presença, nós estamos sob o teu cuidado. Nos guarda, Pai, do mal. Guarda, Pai, a tua igreja, guarda os teus filhos, Pai. Oh, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. O bom samaritano está aqui presente. Nosso bom samaritano, nosso Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que foi profetizado, Pai, pelos profetas, que viria. O Senhor, Pai, o Senhor descreveu da maneira que ele viria. Foram tudo profetizado, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Nos guarda, Pai, de tudo que está acontecendo aí fora, Pai. Toma os teus filhos pelas tuas mãos, meu Pai. E nos livra de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Rodolfo, eu agradeço pela oportunidade.